Fala galera, videozinho novo se iniciando aqui e hoje eu vou falar um pouco sobre a linguagem C, né? Que como eu vou começar a trabalhar com Arduino aqui no canal, é uma coisa que eu acho bem necessária por causa da linguagem C usada nele, né? Então basicamente a gente tem linguagens de alto nível e baixo nível e isso não reflete na qualidade, sim, com perto você está no computador. No caso da linguagem, claro. Aí, de baixo nível seria que as instruções refletem diretamente o código da máquina e elas dependem da máquina utilizada, que por exemplo, pode ser o assembly. E as linguagens de alto nível são instruções genéricas que não precisam refletir diretamente o código da máquina. Elas independem da máquina utilizada. E um exemplo, o Python. E aí, dentro das linguagens de alto nível, a gente tem as não estruturadas, as funcionais, as procedurais. Temos também as orientadas a objeto, né, o Java, as visuais e especificadas, que especificada pode ser o SQL, né, que é bem conhecido. E como a gente vai trabalhar em C aqui, é bom avisar que ela é uma linguagem procedural, né? Aí os programas determinam uma sequência de chamadas de procedimentos. E como também o Arduino trabalha em C++, a gente também consegue trabalhar com uma linguagem orientada a objeto, como o Java, que também utiliza procedimentos encapsulados, objetos, para representar as estruturas de dados. Então vamos lá, né? Especificar mais a linguagem C. Ela foi desenvolvida em 1967, foi refinada para uma linguagem chamada B, aí em 1972 colocaram a linguagem C que é a tradicional hoje. Aí, esse é um resumo da criação dela, né? E em 1980 foi criada a padronização ANSI-C, que ela não é ambígua e ela é independente de máquina. E ela é mais ou menos como um compilador de instruções primitivas, né? Que, por exemplo, nesse 01001 ali que está escrito inteiro, todos esses números ele significa meu nome, né? Que é Luca. Então é um pouquinho complicado a quantidade de código que sugeriria. Mas e quais as vantagens dela? Temos a eficiência, a concisão, né, que seria um conjunto de operadores C que se torna muito poderoso. Aí várias operações podem ser combinadas em um único comando, gerando códigos menores e mais elegantes, né, que isso aumentaria a produtividade dos programadores. Aí, no caso, mais programas em menos tempo. Da sua velocidade de execução, basicamente seria o processo no qual o programa é executado, aí isso é carregado e colocado no programa da memória principal e a CPU executa cada instrução, aí provavelmente armazenado novos valores que o programa gera. Né? Sua expansão de uso se dá ao surgimento de novas técnicas e o crescimento das demandas por programas sofisticados. E sua portabilidade daria uma ajuda nisso, né? Porque o mesmo programa C deve poder ser executado em máquinas e sistemas operacionais diferentes. Aí os próprios programadores C demandam uma consistência nas suas diferentes implementações. E a sua modularidade seria incentivada a decomposição de um programa em módulos, né? Tornando a manutenção do código mais simples, que diferentes partes do código podem ser escritas por programadores diferentes, né? Isso facilitaria muito o reuso. E códigos reutilizados correspondem a cerca de 93% mais ou menos dos novos programas. Mas como nem tudo é flores, né, a gente tem as suas desvantagens. E a sua sintaxe ela não é muito clara no início, né, ela é pouco flexível e pode levar o programador a vários erros. E o programador precisa de muita criatividade para propor soluções de um problema, né, que ela acaba se tornando meio difícil. Mas então, se eu fosse criar um programa, o que basicamente eu precisaria, né? Do ambiente, da linguagem e da biblioteca. Onde dentro disso eu teria a edição, a compilação e a execução. Aí a edição se daria pelo processo de criação do código, fonte através de um editor de textos, né? E o programa é criado no editor e armazenado no disco e o arquivo terá a extensão .c. Aí, por exemplo, poderia ser programa _, ou algo do gênero 1.c, mais ou menos, né? Aí, se for C++, geralmente se usa a extensão .cpp. A sua compilação seria o processo da criação do código, né, ou objeto, a partir do código fonte, e nisso o programador executaria um comando para criar o código do objeto. E geralmente, se não houverem erros de programação, o compilador gera um arquivo com a extensão .obj, e que corresponde às instruções de linguagem de máquina. E por fim a execução, que seria o processo no qual o programa é executado, né, óbvio, e o carregador colocaria o programa na memória principal, e a CPU ficaria por executar cada instrução, e provavelmente ela armazenaria novos valores que o programa gera. Então, um resumão é isso. Esse vídeo fica por aqui, e logo já terá os próximos vídeos.
E eu agradeço a todo mundo que se inscreveu até agora. Eu peço que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu curtir, seu comentário, caso ocorra alguma dúvida. E até mais.